A paz do Senhor Jesus Cristo, meus prezados irmãos e irmãs, aqui é o irmão Beto e este é o seu canal Resumo das Lições. Nós chegamos ao terceiro trimestre de 2026 com as lições da Escola Bíblica Dominical, a maior escola de teologia que temos. E esse trimestre, irmãos, abençoado, você já tem sua revistinha? A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. São lições riquíssimas e o comentarista é o Wagner Gabi, trazendo essas 13 lições. A primeira lição, o chamado para os gentios, a porta da fé que se abre entre os gentios, a graça que alcança todas as nações, o Espírito que nos guia para além das fronteiras, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, a suficiência da graça na cidade de Corinto, quando o Espírito sopra em Éfeso, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas, coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão, uma esperança inabalável perante os poderosos, entre tempestades e promessas, o Evangelho chega ao coração do império, a missão continua em nós. São as 13 lições que teremos, se até lá Jesus não tiver voltado, para nos buscar. E a primeira lição, irmãos, de domingo, amanhã, é o chamado para os gentios, texto áureo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. A lição, como sempre, irmãos, tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar o nascimento da missão gentílica. Primeiro subtópico, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Segundo subtópico, profetas e doutores servindo ao Senhor. Terceiro subtópico, a separação de Paulo e Barnabé. Segundo tópico, o Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro subtópico, o Espírito que conduz a missão. Segundo, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Terceiro, evidências da ação missionária do Espírito. Terceiro tópico, a igreja como agência missionária. Primeiro subtópico, a igreja que ouve a voz de Deus. Segundo, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Terceiro, uma igreja que cumpre a grande comissão. Eu vou ler aqui a introdução, irmãos. Como eu sempre digo, que a mensagem é apenas um resumo, não está na íntegra o comentário. Li aqui para vocês os tópicos e subtópicos. E eu vou ler a introdução que diz assim: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1 e 8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judeia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É desta igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Irmãos, aqui o comentarista, Wagner Gabi, eu não tinha assim, o conhecimento dele, mas pelo que eu sei, porque quando eu pego a minha revista, eu já começo a estudá-la, as lições, para saber se confere com as Sagradas Escrituras ou não. Eu faço igual o povo bereano, quando era lido as Escrituras, eles iam conferir, quando era pregado, eles iam conferir para ver se realmente competia com o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. E eu já, pelo que eu percebi, não li todas as lições, mas principalmente essa primeira aqui está na íntegra da palavra de Deus. Parabéns ao comentarista Wagner Gabi, que Deus o abençoe mais e mais. Irmãos, essa lição está baseada, ou quase todas, em Atos dos Apóstolos, que eu posso até chamar de Atos do Espírito Santo. Atitudes, ações do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos, atitudes dos apóstolos, ações dos apóstolos, movidos pelo Espírito Santo de Deus. É uma lição riquíssima, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, abençoe cada professor, cada professora neste trimestre, que passe aos alunos o conhecimento. Está bem mastigado, vou dizer assim, vou usar esse termo, está bem mastigada as lições. De grande proveito será para aquele que ama a palavra de Deus, para o que ama aprender da palavra de Deus. Uma verdadeira teologia
estas lições vai trazer a todos nós. Muito bem. Eu quero basear, claro que eu não vou ler na íntegra todos os tópicos e subtópicos, já falei os títulos. Eu vou basear aqui, irmãos, na leitura bíblica em classe, que diz assim, está em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 12, vou ler alguns versículos que diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que Lucas está registrando aqui minuciosamente que havia ali 5 homens preparados, capacitados, gabaritados para aquilo que o Espírito Santo queria fazer e fez. Veja que diz assim, ele tinha que lá em Antioquia havia alguns profetas e doutores, ou seja, mestres da palavra. Desses doutores que eram mestres na lei, doutores, homens que tinham grande conhecimento. De onde vinha esse conhecimento? De muito se debruçar, de estudar, de procurar saber, de se inteirar. Infelizmente, irmãos, a maioria dos crentes, eu vou dizer aqui os aqui do Brasil, lá de fora eu não digo, não sei, os do Brasil, principalmente da Assembleia de Deus, que é uma das maiores igrejas, de todas elas, nas suas ramificações, a maioria não lê Bíblia. E o Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, antes crescei na graça e no conhecimento. A pessoa que diz assim, entre graça e conhecimento eu prefiro ficar com a graça. Não, se a pessoa se debruçar só na graça, ele pode se tornar um fanático, se torna um fanatismo. Se ele buscar só conhecimento, vai ser um legalismo. Então tem que juntar. O apóstolo Pedro deixa bem claro, antes crescei na graça e no conhecimento. Os dois têm que andar juntos. Aqui esses mestres, esses doutores, profetas e doutores, veja que Lucas, irmãos, olha, Paulo fala na carta aos Efésios 4, a partir do versículo 11, que ele fala que o Senhor, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. 5 posições, 5 dons ministeriais que hoje, infelizmente, muitos, e eu falo com toda a segurança, a maioria dos pastores não é dom, é título. E aqui, irmãos, esses dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, está na Bíblia, Efésios 4. Só que aqui, o Lucas, ele não registra pastores, você notou aí? Ele diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Aí fala que o nome deles, como eu já disse aqui, o Barnabé, o Simeão, o Lúcio, o Manaém e o Saulo, que vocês sabem, mais tarde Paulo, não que o nome dele foi trocado, alguém diz assim, que o Senhor trocou o nome de Saulo para Paulo, tem até o hino 196, muito bonito, que uma parte erradamente diz assim, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo. Não, o Senhor não transformou Saulo em Paulo. Saulo era o nome dele em hebraico, Saulo, que vem da raiz de Saul, Saulo. E Paulo é no grego. Como ele foi apóstolo dos gentios, ele trabalhou muito entre o povo gentil, aí chamaram ele de Paulo. Paulo é no grego, Paulo, Paolo, no grego. Então não foi porque lá no capítulo 9 de Atos, e o Lucas ele narra dizendo assim, e Saulo, que também se chama Paulo. Ele não disse Saulo, que foi transformado em Paulo, ou Saulo, que mudou o nome para Paulo. Não, Lucas deixa claro, lá no capítulo 9. E Saulo, que também se chama Paulo. Pronto, explicado. Não foi transformado Saulo em Paulo, não. Saulo, o nome dele é hebraico, e Paulo, grego, até porque ele tinha o título de cidadão romano adquirido desde quando ele era criancinha. Vamos lá, irmãos. Quando o Senhor ainda estava na terra, antes de ir para a cruz, é claro, quando, vez por outra, ele comissionava um grupo de apóstolos, de 2 em 2, ele os enviava, e ele dizia assim, olha, vocês não vão pelos caminhos dos gentios, nem entreis nas aldeias dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é assim? Então a missão primeira de Jesus era para o povo de Israel. E ele ensinava aos seus discípulos, quando ele vai ser assunto aos céus, está lá em Atos,
lá no Monte das Oliveiras, que ele vai subindo aos céus, ele diz assim: agora ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha, primeiro é Jerusalém, segundo é na região da Judeia, e Samaria, agora pode ir a Samaria, e também aos confins da terra, ou seja, Jesus quer alcançar a todos. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele trabalha com a base primeira para Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veio para Israel, a primeira base. A mesma coisa, ele fala: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Então o primeiro foco era Jerusalém. E quando Jesus é assunto aos céus, em cerca de mais ou menos 10 dias, que a descida do Espírito Santo, para trazer revestimento, para trazer encorajamento, para alicerçar aqueles poucos homens e mulheres que ali estavam, que já tinha sido formada a igreja de Cristo, então ali é Jerusalém. Mas a promessa é dada até os confins da terra, e eles se alojaram em Jerusalém. Lembra ali o Pedro e João fazendo ali em nome de Jesus o milagre na cura do coxo ali da Porta Formosa, e muitos outros milagres, e a Bíblia diz que por onde Pedro passava, até a sombra de Pedro curava os enfermos, as pessoas traziam, deitavam os seus enfermos ali para a sombra de Pedro, ao passar, eles serem curados. Então eles montaram ali o seu quartel-general em Jerusalém e ali ficaram. E o que acontece? O Senhor não quer simplesmente local, Ele quer que a missão seja feita de forma global. E ali eles começam-se, como eles paralisaram-se ali, o Senhor agora move-os. E ali ele prepara, o Senhor Jesus, o primeiro mártir, Estevão. Você sabe da história, né? Estevão foi morto apedrejado. Depois que Estevão foi morto apedrejado, os crentes começaram a fugir. E eles foram embora. Eles foram para outros lugares. Mas eles não desistiram. Eles continuaram. Sabe da história? Você sabe da história dos crentes que eram mortos cerrados? Eles eram torturados, eles eram partidos ao meio, lá no livro de Hebreus 11, está falando isso, né? A carta aos Hebreus. E eles eram queimados vivos, e eles eram jogados nas arenas para os leões devorarem vivos, né? Como se num campo de futebol. A arquibancada lotada e os crentes eram colocados ali, os leões devoravam vivos ali, era um espetáculo para eles, né? Ali aquele povo do tempo do Império Romano. E aqueles crentes que eram mortos não eram porque eles eram crentes, eram porque eles não desistiam. Muitos desistiam para não ser mortos, sim. Aqueles que foram mortos é porque eles não negaram a sua fé. Então, aqueles crentes ali que morriam, os outros iam para longe, escapando, e eles se alojaram aqui em Antioquia da Síria. Porque se o foco era Jerusalém, primeiro, mas eles se acomodaram, aí o Senhor quer espalhar, bora, vamos espalhando. E eles foram para Antioquia, e ali se reuniram tanto entre judeus quanto gentios. A Bíblia não menciona o nome desses primeiros, mas com certeza foram, por exemplo, aqueles apóstolos, não tinham 70, grupo de 70 apóstolos, dos quais se tiraram 7 diáconos, do qual Estevão, o primeiro mártir, foi um deles. Filipe, que era diácono, mas se tornou um grande evangelista, não como título, note aí, não como título. Filipe era a Bíblia diz que ele evangelizava em Samaria, fazia grandes sinais e prodígios em nome de Jesus, é claro, e por onde ele passava. É o mesmo que subiu, o Espírito Santo que guiou ele para subir na carruagem daquele oficial da rainha de Candace, quando ele falou de Jesus, enquanto o oficial lia, não entendia ali o livro de Isaías. O Espírito Santo disse: acompanha esse carro, sobe aí. E o Filipe, ele era um dos 7 diáconos. Então eu creio que desses apóstolos, desses 70 discípulos, melhor dizendo, eles foram se espalhando. Mais aqueles crentes que foram sendo convertidos no dia do Pentecostes, que a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram após a pregação do apóstolo Pedro. Então, irmãos, esse povo foi se espalhando. E Antioquia eles se alojaram. Agora o foco, que era Jerusalém, se torna em Antioquia. Aí o Senhor Jesus diz: aqui eu vou fazer o quartel-general. Daqui vai ser a base de lançamento para o projeto que eu tenho. Não está na Bíblia, mas com certeza esse foi o projeto do Senhor Jesus. E ali eles começaram a se preparar em Antioquia, e a Bíblia vai dizer que em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, porque antes era o caminho, né? O pessoal aceita o caminho, e pela primeira vez foram chamados de cristãos, que é seguidor de Cristo. Muitos crentes
eles não são cristãos. Eu não estou julgando ninguém, porque cristão é aquele que segue a Cristo. Então ele procura conhecer o Cristo, e toda a palavra do Cristo eles procuram colocar em prática, claro, com falhas, com defeitos, todos nós temos, mas quando nós procuramos seguir a Cristo pela palavra, que é a bússola, que é a cartilha, então nós somos cristãos. E como eles procuravam seguir a Cristo em meio a represálias, torturas e até mortes, em meio a muito sofrimento, eles se mantinham o seu posicionamento de cristão, de seguidor de Cristo. Então o povo começou a chamar eles de cristão pela primeira vez. E note, irmãos, como eu digo, o Lucas, ele não coloca aqui pastores, ele coloca aqui que tinha profetas e doutores, e registra o nome deles. Aí o versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Oi, irmãos, eu fico muito, não sei nem como expressar o que eu vou dizer, se eu digo triste, ou se eu digo aborrecido, mas eu vou dizer, eu fico preocupado, quando às vezes uma igreja, um pastor diz assim, forma lá um grupo de missão, Secretaria de Missões da igreja fulana de tal, e começa a enviar pessoas despreparadas, pessoas que mais tarde eu sei do histórico disso, de pessoas que vão e desistem, outras vão e depois blasfemam o nome do Senhor. Já aconteceu isso tempo, eu falei isso na década de 90, na década de 90 já aconteceu isso, imagina agora. Outros que se engrandecem, que a missão vai ser feita, se não for, eu vou pro bar e vou rasgar minha Bíblia, eu vou beber cachaça, não sei o que, se não acontecer isso, o que é isso? Isso é enviado pelo homem, é um trabalho, um projeto enviado pelo homem, só que aqui é enviado pelo Espírito Santo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Outra coisa, irmãos, eu sei que você vai concordar comigo, não tem como você não concordar. Cadê os mestres na igreja? Os doutores, que é a mesma coisa, doutor e mestre é a mesma coisa, cadê eles? Doutores, irmãos, são aquelas pessoas que buscam conhecimento, que se aprofundam, pessoas que têm o anseio pela palavra para repassar aos outros. Olha que Lucas, irmão, não estou menosprezando os pastores, não, até porque, deixa eu falar bem aqui, quando Paulo diz, coloca no rol dos 5 dons, o de pastor, é porque pastor é aquele que dá pasto. Então, se aqui Lucas não fala em pastores, mas ele fala em profetas e doutores, eu não tenho dúvida que esses doutores, eles têm que ser pastores. Ou que não sejam pastores, que pastores é o que dá pasto, é o que pastoreia. Mas todo pastor, ele tem que ser doutor no conhecimento da palavra. Vocês estão me entendendo? Todo pastor é necessário ele ser mestre. É necessário ele buscar conhecimento aprofundado. É necessário que um pastor ele procure ter uma vida íntegra com o Espírito Santo. É necessário que ele ore mais do que todos os crentes. É necessário que ele jejue mais do que todos os crentes. É necessário que ele se aplique mais à leitura da palavra do que todos os crentes. Ele tem que ter, não que ele venha conhecer, saber tudo, não, porque nem sempre, sabe, nós somos eternos aprendizes, somos eternos discípulos do Mestre Jesus, mas todo pastor, ele tem que ter um grande conhecimento, ele tem que buscar hoje, buscar amanhã, buscar depois, até enquanto ele viver, ele tem que ser mestre. Então talvez por isso aqui o Lucas não registre que tinha pastores, mas eu creio que no meio desses, quem sabe desses doutores aqui, não sei aqui o Lúcio, o Simeão, não sei quem eles eram. Barnabé, não sei se ele era profeta, se ele era o título, mas profeta ele tinha. Ele não tinha o título de apóstolo, como os demais, os 12 e também Paulo, mas ele era doutor. E aqui a Bíblia não fala em Jerusalém sobre Barnabé, porque ele aqui está em Antioquia. Aqui a sede principal da missão, porque se Jerusalém queria se acomodar, então o foco passa a ser Antioquia. E lá o Espírito Santo começa a fazer a sua base de lançamento. E os primeiros 2 missionários a serem lançados é Barnabé e Saulo. Separe-me, apartai-me ou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora veja, irmãos, que aqui a igreja em Antioquia
Não escolheu, vamos o fulano de tal, a família dele grande, ele é rico aqui, o dízimo dele é alto, vamos separar ele para missão, vamos botar ele como secretário de missões da igreja. Ele é o fulano, ele é um grande influente, ele é político e ele está junto com a igreja, e vamos colocar ele, porque ele tem mais É diferente. Quando é o Espírito Santo, e deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. A maioria das igrejas não estão mais enviando missionários, porque tem custo aquisitivo, custa, e o dinheiro que entra não pode fazer isto. Não, isso é quando o homem faz, quando envia, quando tem. Na década de 90 para trás, as igrejas enviavam muitos missionários, né? Você diz. Aqui é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na liderança, aí ele escolhe, ele projeta, ele capacita e ele envia. Mas não é a igreja que envia, a igreja cuida no financeiro, no material. Mas quem envia e cuida é o Espírito Santo. É ele que envia, ele que determina, ele que escolhe separar-me a Saulo e a Barnabé, ou separar-me, apartar-me a Barnabé e a Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. É o Espírito Santo, irmãos, não é o pastor fulano que separa, não. Às vezes é ele, no seu, fulano, vai, fulano, não. Às vezes a pessoa nem tem conhecimento, não tem uma base sólida espiritualmente falando, não jejua, não ora, mas esse é que é o escolhido para a Secretaria de Missões. Deixa para lá. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha aqui os líderes, aqui a Bíblia não está, o Lucas não está falando, mas homens gabaritados, cheios do Espírito Santo, acatando a ordem, não foi um pedido, a ordem do Espírito Santo, chamaram o irmão Barnabé, irmão Saulo, e lá, irmãos, eles não tinham esse negócio, evangelista fulano, presbítero ciclano, não, irmãos, esse negócio aí é título, diácono, presbítero, evangelista, pastores, muitos se orgulham, ordenaram a pastor, você ora, meu irmão. Irmãos Barnabé, irmão Saulo, o Espírito Santo quer que vocês vão fazer uma grande obra, e com certeza eles se posicionaram logo, estamos aqui, seja feita a vontade do Senhor, e eles foram enviados. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador, que é o João Marcos. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Um pequeno Jesus, querendo ser um títulozinho lá, Jesus, pequeno Jesus, Bar Jesus. Olha só, aqui é que entra, irmãos, veja bem, o confronto do reino com as trevas. É por isso que eu digo, quando alguém se posiciona para ser um missionário, ele tem que estar preparado, porque ele vai para um campo de batalha. O Espírito Santo, é por isso que muitos que são enviados, eles fracassam, eles voltam, porque eles são enviados pelo homem, projeto do homem, para dizer, a igreja aqui nesta cidade enviou missionário para a Bolívia, para o Chile, para o Peru, para o Equador, enviou para a África, enviou não sei mais para onde. Sim, o homem enviou. Quando o Espírito Santo envia, ele já sabe da capacidade daquele missionário, daquela missionária, que ele já preparou, ele já capacitou para poder ir. Porque, irmãos, lá não é dizer, Jesus é bom, e ele faz isso e aquilo e tal. E tem muitos que escolhem cidade grande. Eu quero ir para Nova York, eu vou ali para os Estados Unidos, vou para a Europa, procuro uma cidade da Europa, Inglaterra, Alemanha, algum lugar para poder ir. Irmãos, tu vai pelo menos lá para o sertão do Tocantins, você vai lá para os canibais do Peru. Quem vai? Eu não digo que vou. Para eu ir, só se o Espírito Santo disser, tu vai ter que ir, aí eu vou, não posso, não me governo. Mas dizer, eu quero ir, eu não sou hipócrita. Mas quando vai, como a missionária Kelly Gaspar foi, enviado pelo Espírito Santo, e o homem tentando impedir, porque o homem quer fazer o que ele quer fazer, mas tem que ser feito aquilo que o Espírito Santo quer que seja feito. Aleluia, glórias a Deus. Então, quando Barnabé e Saulo foram, irmãos, à região de Pafos, chegaram na ilha, encontraram logo quem? A oposição. Ali já não é de ordem
ordem eclesiástica, de ordem política, ordem não é de ordem espiritual. Ali era um homem cheio do Espírito Santo, cheios do bem, que encontraram um homem cheio do mal. Era um homem mágico que ele tentava confundir. Vamos ler aqui mais para frente. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha, era um camarada, um procônsul, um homem de alta posição. Mas ele queria, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não salva só pobre, não, ele salva o rico também. Apesar que Jesus diz que é impossível, porque o rico não procura, não busca. Mas quando ele busca ter conhecimento, ele deixa a sua posição e ele procura conhecer quem é Jesus para a salvação da sua alma. Mas o inimigo quer impedir. O inimigo mantém o pobre na pobreza espiritual, na pobreza física, na miséria, para também matar a sua alma. Mas Jesus vem para salvar. E ele salva quando tem alguém, um missionário, que está no campo de batalha, dizendo que Jesus é o único caminho que pode conduzir a sua alma à eternidade de descanso. Mas ele estava rico. E aqui diz que ele também procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia Elimas, ou Elimais, né? Elimas ou Elimais, tanto faz. O encantador, procurando apartar da fé o procônsul. Como dizer assim, não, senhor, o que é isso? Larga esse negócio de crença, deixa isso de mão, você tem uma alta posição, você é um homem reconhecido, e você vai ficar com esse negócio aí de crença, tentando confundir o coração do Sérgio Paulo, tentando desviar o foco, que o Espírito Santo queria salvar ele, né? Todavia, versículo 9, Saulo, que também se chama Paulo, olha aqui, onde entrou aqui. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, não era cheio de conhecimento humano, não, irmãos. Aquele que fica do lado do pastor como um papagaio de pirata, até que ganha uma posição e até que leva o nome dele lá na convenção para ser ordenado a pastor, mas ele não tem o Espírito Santo, ele não tem vontade de fazer missões, ele não tem vontade de evangelizar, ele tem vontade de ter uma posição, de ter um título, de ter uma igreja para ele ganhar dinheiro. Muitos deles sim, e esta fala que eu estou dizendo agora, até em meio à revolta, eu tomo para mim a responsabilidade, e esta mensagem estará a meu favor ou contra mim até o dia do juízo. Muitos estão tendo um título, uma posição, e com isso as igrejas estão afundando, estão até crescendo em número, de movimento, de inovações, de teatros, né? De coisas, de entretenimento para ver se agrega, e o Espírito Santo está lá fora. Mas quando a igreja tem um pastor cheio do Espírito Santo, mestre na palavra, que conduz a igreja, que dá o pasto, ele tem a autonomia do Espírito Santo para indicar este e aquele a ser ordenado ao pastorado, que é um dom, não esqueça, é um dom. E o Saulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo. Outra coisa, irmãos, o Saulo disse para Elimais: ó filho do diabo, cheio de todo engano, se hoje falar, o camarada vai preso. Isso é duro demais, irmãos, quer ser crente demais. Jesus quer salvar todos, quer salvar o Elimais, o mágico, o encantador, e você é grosso nas suas palavras, irmão, que é isso? Tem que ser manso, tem que falar palavras suaves. Oi, mas o Saulo, irmãos, atente aqui, abre a tua Bíblia, versículo 10 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Lucas deixou registrado isso aqui, a fala do apóstolo Paulo. Ó filho do diabo, não que saia xingando todo, não é para sair xingando. Ele falou aqui na autoridade do Espírito Santo, numa ocasião, viu, irmãos? Numa ocasião. Não é porque as pessoas que não têm Jesus, a gente vai dizer, tu aceita Jesus, então tu vai para o inferno. Não fale assim. Vamos ter sabedoria para pregar, sabedoria para evangelizar. Agora esse negócio também de abraçar o pecador e ficar com ele, comendo com ele, na roda com ele, e vai e volta, e a mesma coisa todo dia, e você não consegue implantar nele a palavra do conhecimento, a palavra da salvação, esse pecador vai continuar na sua vida de pecado, vai morrer, vai para o lago de fogo, e tu fica aí com o teu jeitinho, mas é o teu jeito. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo,
Como eu disse, não é obrigado você estar falando bravo com ninguém, não. Mas olha o que Saulo diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Foi a palavra dura que Saulo disse ao Elimais. Aí você julga essa causa aqui, essa palavra aqui, esta fala do Saulo, porque se fosse eu falando, né, muitos já iam cair sobre mim, ó o crentão, só quer ser santo demais. Eu tenho recebido esse título de santão, santarrão, santo demais. Quando às vezes eu falo sobre a ordem na casa do Senhor, né, aquela bagunça vai e vem, e às vezes eu falo algumas coisas, eu estou criticando, mas não me importa. Eu sou pago para pregar a verdade, a justiça, né? E o Senhor me diz que bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, né? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Glórias a Deus. Então o procônsul se converteu, né? Aceitou Jesus. Irmãos, eu não sou dono da verdade. A verdade é que é meu dono. Mas eu procuro andar nos retos caminhos do Senhor, e aquilo que eu aprendo, eu procuro repassar. E infelizmente muitos ficam, irmão, se você não, não aceita o meu jeito de falar, de pregar, fala com Jesus. Você não tem o Espírito Santo como amigo? Conversa com ele. Ore por mim, interceda por mim. Você não é cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo não é o teu aliado? Intercede por mim, roga por mim, para que o Senhor me dê sabedoria no que eu falar, me dê conhecimento da palavra. E como eu não tenho, eu repasso o que está escrito na palavra, não na Bíblia. Eu sempre digo que essa revista, irmãos, o conteúdo dela é fonte secundária. Fonte primária é a Bíblia Sagrada. Algumas mensagens da revista que não está conferindo com a Bíblia, eu contesto. Só que esta daqui, esta lição, bem aqui, esta primeira lição, irmãos, se aprofunde nela. Você, aluno da escola bíblica dominical, leia a revista, não deixa para ler só lá na sala de aula com o professor, com a professora, não, leia antes. Ore ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me faça entender a tua palavra. Leia a revista, confira na Bíblia. E que o Senhor Jesus te abençoe e te conceda um aprendizado eficaz, um aprendizado para que venha melhorar o teu conhecimento, a tua espiritualidade, para que você venha ter mais aconchego com o Espírito Santo de Deus, porque é isso que nós precisamos, cada vez mais nos aconchegarmos ao Espírito Santo de Deus. E a você, meu caro professor, professora, não ensine com o teu próprio intelecto, teu próprio conhecimento, mas ensine na força e o poder do Espírito Santo de Deus, que ele venha te abençoar, te capacitar cada vez mais. Se humilhe mais, se agache mais aos pés do Espírito Santo. Você terá um grande conhecimento, um grande proveito e repassará. Eu quero que você seja um mestre, como diz Lucas, aqui no primeiro versículo do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, para que o Espírito Santo de Deus te use, te capacite e te envie aos povos local da tua cidade, do teu estado, do teu país, ou quem sabe dos países, assim queira o Espírito Santo de Deus para a tua vida, para a nossa vida.